Olá pessoal, aqui é o João Vitor, este é o Exatas Enem e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão de Química do Enem 2020 que trata de reações químicas. Vamos então para a leitura do enunciado. Os objetos de prata tendem a escurecer com o tempo, em contato com compostos de enxofre por causa da formação de uma película superficial de sulfeto de prata que é escuro. Um método muito simples para restaurar a superfície original desses objetos é mergulhá-los em uma solução diluída aquecida de hidróxido de sódio contida em uma panela comum de alumínio. A equação química que ilustra esse processo é... E aí, a restauração do objeto de prata ocorre por causa do quê? Beleza, pessoal? Então aqui a gente tem a equação química que descreve esse processo. E aí nas alternativas a gente tem algumas coisas para considerar aqui e ver qual que está correta. Lembrando que quando a gente fala que algo oxida, significa a perda de elétrons. E se você perde uma coisa negativa, você fica com um número de oxidação mais positivo, porque está faltando o negativo. Consequentemente, você aumenta o número de oxidação. O contrário disso é o reduzir. Algo reduz quando ganha elétrons e, consequentemente, vai diminuir o seu NOx, o seu número de oxidação, porque você está ganhando uma coisa negativa. A restauração da prata está acontecendo aqui, ó. Você tem prata aqui no início e prata no final. O NOx da prata no final, como ela está prata sólida, pura, sem mistura com nada, é zero. Já no início aqui, ela estava ligada a um enxofre. Esse enxofre tem NOx negativo menos 2, então ela tinha um NOx positivo aqui mais 1. Então o número de oxidação dela passou de 1 para 0. Ela fez o que então? Ela reduziu. Ela ganhou o elétron, diminuiu o seu NOx e foi restaurada na forma metálica, que é a forma de interesse. E aí, se ela ganhou o elétron, se ela reduziu, esse elétron tem que vir de alguém. E se a gente observar, a gente vai ver que o oxigênio continua com NOx menos 2, tanto aqui quanto aqui. O hidrogênio continua com NOx mais 1, tanto aqui quanto aqui. O sódio continua com NOx mais 1, tanto aqui. E esse oxigênio também está menos 2. Assim como esse sódio e esse enxofre também está menos 2. Então, os NOx de enxofre, que é menos 2, continua menos 2. Na, sódio, continua mais 1. Oxigênio, menos 2, continua menos 2. E hidrogênio continua mais 1. Eles não têm alteração no seu NOx. Mas tem um cara que tem. O alumínio, por exemplo, sai de um NOx 0, porque ele não está ligado a nada. E aqui ele tem que ter o NOx o quê? Se eu tenho 2 oxigênios com NOx menos 2, eu tenho uma carga de menos 4. Se eu tenho um Na aqui, é mais 1. Logo, para esse cara estar neutro, o NOx do alumínio tem que ser mais 3. Então aqui a gente tem que o alumínio foi do NOx 0 até mais 3. Como ele aumentou o seu NOx, ele perdeu elétrons no processo. Ele estava alumínio 0, foi para mais 3. Então, cada alumínio ali perde 3 elétrons nesse caminho. Assim, a gente tem a nossa causa, né? O que aconteceu então? A prata ganhou uma certa quantidade de elétrons, reduziu, porque o alumínio oxidou e perdeu essa quantidade de elétrons. Portanto, a alternativa correta é a letra D, que fala que isso aqui aconteceu porque o alumínio atua como um agente redutor. Agente redutor é aquele cara que reduz o outro, que é o caso do alumínio, né? O agente redutor sofre oxidação. Ele perde elétrons, aumenta o seu NOx e, portanto, faz a redução de um outro acontecer. É o agente redutor. Então, a alternativa correta aí é a letra D, que está citando o alumínio que fez a prata reduzir. Então tá aí uma questão legal de equações químicas que a gente fez aí do Enem 2020 e é assim que se faz essa questão.